Fala pessoal, já estou de volta aqui ao meu QGzinho para falar desse jogo da rodada, a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro e essa chegada corintiana ao topo da tabela. É um jogo muito equilibrado na Arena Corinthians, em Itaquera, né? Um jogo em que as duas equipes criaram oportunidades, o Galo até esteve bem, o Cássio fez defesas importantíssimas, eu só pude acompanhar o VT do jogo, estava voando, enfim, na hora, então consegui acompanhar atentamente e informações da partida para poder falar para você sobre esse resultado. E consegui ver um Atlético Mineiro se impondo, porque precisava vencer, o Galo que chegou a estar entre os primeiros colocados, caiu agora, está no G6 ainda, mas caiu bastante, 27,6 do líder, e nos últimos 3 jogos não ganhou, né? E na rodada passada tinha perdido para o Bahia já em casa. Então era importante o Galo conseguir um pontinho que fosse. E lutou para isso, brigou para isso e quase conseguiu, criando chances ali com o Ricardo Oliveira, que jogou como titular. O Galo, já falei, tem uma equipe interessante, com o Thiará, com esse volante Jair. O Vinícius fez um bom jogo desta vez. O Igor Rabelo na defesa também, muito seguro. E o Galo conseguiu, de certa forma, incomodar o Corinthians, que teve que voltar para o jogo em algum momento, porque senão poderia até acabar perdendo a partida. E aí sim, no talento do Matheus Vital, obriga o goleiro Cleiton, que é bom goleiro apesar da falha no fim, a fazer 2 grandes defesas, uma no primeiro e outra no segundo tempo. Aliás, Matheus Vital, importante a gente falar dele, um jogador que devolveu o equilíbrio ao Corinthians. Esse Corinthians construtor depois da Copa América tem muito a ver com o Matheus Vital como titular. Ele ganha a posição do Sornossa pela mobilidade que ele tem no meio, pelos deslocamentos, pela inteligência que ele tem. Ele encontra o Pedrinho, por exemplo, em um momento em que ele faz uma boa jogada, mas cai no pé direito e ele não tem o acabamento. O Pedrinho que esteve um pouco abaixo naquela última jogada, né? O Pedrinho estava mais efetivo nesse aspecto, ele faz uma jogada cortando para a esquerda também, que ele chuta para fora, e depois nessa em que ele corta e no pé direito ele acaba desperdiçando. E aí o Matheus Vital apareceu muito mais, né? Dando passes, assistência, dominando o meio de campo do Corinthians, desse Corinthians construtor. Inclusive ele dá assistência para o gol do Gustavo. E aí na parte final do jogo, que acontece essa infelicidade do Cleiton, né, na cobrança do tiro de meta, a bola sobra no pé do Matheus Vital, que aproveita de uma forma brilhante, esperando o momento exato para o Gustavo fazer o facão, cortar a defesa e finalizar. O Carille optando pelo Gustavo, diz ele, né, o técnico do Corinthians, que pelas características achava mais interessante. Aí tem a ver com a estrela do técnico também, né? Recupera o Gustavo, que não fazia um gol depois de 3 meses. E aí dá aquela motivada no cara, que começou o ano muito bem, teve uma queda por conta de lesão, estava perdendo espaço para o Love e para o Bocelli, e agora volta fazendo gols, quem sabe, né? O Gustavo iluminado não pode aparecer nessa reta final. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático do que a gente viu é o Corinthians chegando na 3ª colocação, atrás apenas de Santos e Flamengo, no encerramento, né? No fechamento desse primeiro turno. Convenhamos, é um resultado espetacular. Eu imaginava que o Corinthians fosse crescer depois da parada para a Copa América, pela necessidade que o Carille tinha de treinar os seus jogadores, ele pedia muito isso, pelo elenco que, se não é um elenco tão qualificado, de tantas opções como de outras equipes, né, especialmente Palmeiras, São Paulo e Flamengo, é uma equipe competitiva, que tinha jogadores dentro do sistema adotado pelo Carille para render mais. E é o que vem acontecendo. Se não é um Corinthians vistoso, se não é um Corinthians brilhante, nem será. O Corinthians não está acostumado a jogar dessa forma. O Corinthians sabe sofrer o jogo, isso me chamou a atenção na partida. O Galo atacou em todos os momentos, claro, contando ainda com a força, né, e a competência do seu goleiro. O Cássio é um monstro debaixo das traves, mas é um Corinthians que, impressionante como ele fica confortável, parece, sendo atacado. E mesmo assim eu ainda acho que o Corinthians evoluiu um pouco no seu setor de criação, como já destaquei aqui o Matheus Vital especialmente, mas tem o Júnior Urso que chega bem, o Ralf acabou jogando essa partida no lugar do Gabriel, mas o Gabriel estava muito bem também e deve ser reintegrado ao time aí nos próximos dias, com a não negociação para o Al Hilal, que tem uma boa saída de bola.
O Pedrinho estava crescendo muito, então não é um Corinthians que só se defende, mas quando ele precisa se defender, ele vem fazendo isso com muita competência. E aí o Corinthians chegando em terceiro, ele está atrás do Santos e Flamengo, superando São Paulo e Corinthians na tabela. Vejam só, com um elenco muito mais qualificado. O Palmeiras então nem se fala, está mergulhado numa crise, tem um jogo a menos contra o Fluminense, então nesse momento o Corinthians supera o seu arquirrival. Mas é impressionante, porque se a gente comparar todos os elencos e todas as potencialidades que tem as demais equipes, precisamos ressaltar o trabalho do técnico Fábio Carille, que tem muito campeonato pela frente, mas o que ele faz no primeiro turno, chegando e não se distanciando dos primeiros colocados, é realmente um grande mérito. Ao Galo, que também está de olho na Sul-Americana, aliás, pode ser a final da Sul-Americana, né? Os dois estão envolvidos aí em semifinais, o Galo com o Colón e o Corinthians com o Independiente del Valle, podem se encontrar numa grande decisão. Resta saber, né, até onde eles vão para depois disputar essas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O Galo precisa se recuperar em termos de resultado. Não fez um mau jogo e aí foi punido com essa falha do goleiro ali no final e o Corinthians aproveitou. Um time que, desse jeito, né, o torcedor do Corinthians já conhece. Foi campeão assim, sabendo sofrer e aproveitando as oportunidades lá na frente. O que você achou do jogo, hein? Comenta aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal. Estamos juntos? Até a próxima. Tchau!